14, só que infelizmente eu não consegui ingressar logo em seguida. Por quê? Porque a prova de proficiência é muito difícil, né? Então, foram vários anos de reprovação, né? Então, eu reprovei 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Opa, em 2019 eu consegui finalmente passar na prova de proficiência de ingresso ao doutorado pela Faculdade de Educação. Então, eu entrei esse ano, estou matriculada esse ano, sou aluna de doutorado pela Faculdade de Educação, e a linha de pesquisa é matemática e ensino de ciências. Bom, o que a licenciatura em ciências da natureza me ajudou, né? Então, ela me ajudou em quê? Em minha formação transdisciplinar nas áreas das ciências da natureza, química, física, biologia, astronomia, ecologia, paleontologia. Existe um curso de grade de LCN, eu acredito que esse curso ainda existe, que é paleontologia, botânica. Então, assim, são várias áreas com uma carga horária gigantesca. Então, a minha percepção transdisciplinar, ela acontece no curso de licenciatura em Ciências da Natureza. Além disso, dessa percepção, eu também aprendi a ter uma percepção maior de conceitos epistemológicos. Então, eu comecei também a compreender o quanto que é importante estudar a parte das humanidades, exatamente por essa perspectiva transdisciplinar que o curso de Ciências da Natureza nos oferece quando a gente estuda esse curso. A minha habilidade também de lecionar e acolher o meu aluno como professora, hoje eu sou professora de ensino de física no município de Santana de Parnaíba, do ensino médio, eu sou professora titular de física lá, é um município que todo o ensino é municipalizado, desde a creche até o ensino médio, né? Lá não tem ensino estadual no município, e aí eles titulam um professor por área de conhecimento dentro do Fundo 1 e Fundo 2. Então, eu sou professora titular de física do ensino médio. E LCN, ele me ajudou muito a ser uma pessoa muito acolhedora e uma pessoa que tem muita empatia pelo aluno, porque quando eu fui aluna de LCN, eu fui muito acolhida, principalmente pelos professores do curso de LCN. Então, eu me considero uma professora que eu estou em constante aprendizagem, eu preciso melhorar mais, eu estou nessa busca por ser uma professora melhor para os meus alunos, mas eu acredito que toda a minha conquista, ela advém do curso e das experiências que tive em LCN. LCN abre muitas portas, tá? Por ela ter essa gama transdisciplinar, você acaba automaticamente fazendo coisas que você nem imagina que você pudesse fazer. E uma dessas coisas é ser formadora de professores. Então, quando eu finalizei o curso de LCN e já ingressei para o mestrado, começaram a se abrir as portas, e as portas elas se abrem não por causa do mestrado, porque quando você vai fazer uma pós, a pós ela começa a te direcionar mais para um foco, você fica mais focada. E a LCN não, a LCN é um leque, né? Então, quando o secretário de Educação da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos buscava um professor para ser professor formador de professores, né? Então, os professores prestavam concurso para ingressar como professores naquele município. Então, esses professores tinham que ter formação, tem que ter formação.
E aí, o meu colega Fábio Oliveira, que também foi aluno de LCM da primeira turma, ele acabou indicando a minha pessoa para ser professora formadora de professores da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos. Então, eu sou professora formadora já desde 2015 da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, sou professora formadora e ecoeducadora do município de Santana de Parnaíba e professora também formadora de professores do município de São Paulo, quando tem aquele recreio nas férias. Então, a gente forma professor para aquele projeto que os professores vão trabalhar no recreio das férias. Sou orientadora do projeto de trabalho de conclusão de curso, que é o TCC em Santana de Parnaíba. Aquele município, ele tem esse projeto que visa que todo estudante de Santana de Parnaíba ingresse numa universidade pública, seja ela estadual ou federal, e que ele ingresse nessa universidade com já conhecimentos científicos de pesquisa. Então, esse projeto já existe em Santana de Parnaíba já há alguns anos. Eu não sei quantos anos, de fato, esse projeto existe, porque eu sou professora lá há 5 anos, então esse projeto já existe antes de eu ingressar como funcionária daquele município. E eu sou agora, já desde 2018, professora orientadora titular deste projeto. Eu sou professora de física também deste município, sou professora de física do governo do estado de São Paulo e professora de ciências. É bem interessante que, quando vocês olham no histórico do curso de LCN, vocês podem reparar aulas de cálculo ou aulas de exatas, todas as disciplinas que a gente aprende no curso da área de exatas, elas têm tantas horas, 160 horas, 200 e poucas horas. Então, nós chamamos isso, o governo e a LDB e o Conselho Nacional da Educação enxerga isso como horas correlatas. Então, quando você vai ingressar no Estado para trabalhar, ou por um concurso público, ou por um contrato, lá eu trabalho por um contrato, eu sou a professora contratada categoria O, não sei se vocês já ouviram falar desse contrato, eu posso lecionar ciências, que é a formação em LCN, de 5º ao 9º ano, mas também eu posso lecionar física, química, matemática e biologia para o ensino médio. O que permite esse ensino, essa licenciatura, para que eu lecione essas disciplinas, a carga horária correspondente no curso de LCN. Essa carga horária é muito importante em cada disciplina que nós aprendemos e que vocês estão aprendendo, porque elas são demasiadamente muito grandes. São muitas horas de exatas, muitas horas de biológicas, muitas horas de licenciatura, então vocês fazem licenciatura plena, então não é uma licenciatura curta, até porque nem existe mais, né, por lei, a licenciatura curta. Então, é bem interessante. E não é só no Estado, né, em todos os outros instituições de ensino que vocês queiram lecionar. Eu não quero trabalhar como professor, né? Bom, se você está fazendo licenciatura em Ciências da Natureza, a gente tem que ter a concepção e a consciência de que a primeira profissão é ser professor. E eu falo para vocês, é difícil essa profissão, porque ela exige muito, mas não há nada gratificante no mundo do que ser professor. Ser professor, ensinar, é a melhor coisa do mundo. Ensinar quem não sabe olhar, ver quem aprende, aquele brilho nos olhos, não há preço, sabe? É muito bom. Mas vamos supor, eu não quero, sei lá, eu fiz LCN, mas eu não quero. Posso trabalhar em outras áreas? Pode trabalhar em outras áreas. Amigos meus
da primeira turma se formaram em gestores de ecoturismo. Então, tem empresas de ecoturismo, por causa da disciplina de ecologia, paleontologia e geologia que o curso oferece. Trabalham em parques, trabalham em parques estaduais, são fiscais, dá para trabalhar em várias áreas, exatamente por essa carga que a LCN oferece, tá? E quem quiser seguir a carreira acadêmica fazendo LCN, dá para fazer? Dá para fazer várias, tá? Por exemplo, aqui eu coloquei uma trajetória minha, né? Então, eu ingressei no PIEC, que fica lá no IFUSP, depois a Faculdade de Educação, né? Mas tem colegas meus da primeira turma que fizeram o IPEM, o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, que fica localizado no Instituto Butantan, né? Colegas meus que fizeram a Luciana, ela era do noturno, eu não sei se o professor Tufai, ele lembra da Luciana, e da Angélica, fizeram no Instituto de Astronomia. O Zaqueu, o professor deve lembrar do Zaqueu, ele é doutor em matemática pela Unesp e trabalha na Faculdade de Educação, ele é professor doutor da Faculdade de Educação na USP. Dá para você ir em vários lugares fazer o seu caminho acadêmico, não precisa ser só na USP, né? Dá para você ir para a Unicamp, para a Unesp, para onde você quiser, institutos federais. O que você tem que fazer é sentar e refletir qual é a afinidade que você tem e o que você gosta de fazer e ir atrás disso, né? A dica que eu dou, a peneira em qualquer desse lugar, ou quaisquer desses lugares, né? USP, Unesp, Unicamp, Instituto Federal, IPEM, qual que é a peneira deles? É a prova de proficiência. Eu digo isso com muita experiência, porque a prova de proficiência, ela é um funil. É assim, ó, ou você sabe, ou você não sabe. Se você não sabe, você não vai entrar, você tenta de novo depois. Então, tem alguns institutos que oferecem a prova de proficiência em inglês, espanhol, diversas línguas, anuais. O PIEC, lá no Instituto de Física, ele oferece oportunidades de fazer essa prova 2 vezes no ano. Então, você pode fazer no primeiro semestre e depois no segundo semestre. Então, se você repetiu lá no primeiro semestre a prova, fez a prova, não conseguiu passar, você tem uma outra chance no mesmo ano, no segundo semestre, né? E assim vai. Você tem que fazer. Ah, não sei, onde eu posso pedir socorro, né? Um dos socorros que eu aconselho a vocês procurarem é ingressar no Centro de Línguas da FEFELESH, tá? O Centro de Línguas, ele oferece cursos de línguas instrumentais. Então, por exemplo, no PIEC, para o mestrado, você precisa, lá no IFUSP, você precisa de inglês. E você precisa do inglês instrumental. A FEFELESH e o Centro de Línguas aplica essa prova de proficiência no Instituto de Física. E eles são os caras mais exatos que vocês precisam para fazer um curso instrumental antes de fazer a prova. Eu fiz isso, tá? Eu fazia a LCN na época, em 2009, e aí eu corria, saía de LCN, saía da IASH, atravessava do novo mundo para o velho mundo e ia no Centro de Línguas estudar inglês instrumental. Por isso que eu acho que eu passei direto, né? Acho que é uma explicação que agora eu estou acabando de refletir. Já quando eu finalizei o mestrado, eu não fiz esse estudo, tentei ir direto, né? E aí acabei não conseguindo. Bom, essa é a primeira dica que eu dou. Tem que estudar muito o idioma e procurar saber no site desses institutos de pós-graduação quais são os idiomas exigidos, né? Tem alguns institutos que exigem inglês, outros espanhol, outro
inglês e espanhol junto, outro inglês e francês. Então, não tem jeito, tem que dar uma lida no edital de cada programa, tá bom? E aí dá para vocês fazerem. Uma coisa bem interessante que eu também dou uma dica para vocês é procurar um professor de pesquisa, um professor doutor, que você goste da área dele, né? Você se interessa por aquele tema, por aquela pesquisa, por aquela linha de pesquisa, e pede para participar do grupo de pesquisa dele. Pergunta para aquele professor como que ele pode participar, o que ele pode fazer, se pode ser só um aluno ouvinte, se eu posso ser um aluno voluntário, se eu já posso começar a pegar dados, o que eu já posso fazer. Isso que eu fiz, tá? Então, eu fui atrás de professores e pedi para participar voluntariamente, desde o mestrado até o doutorado agora. E se inscrever como alunos especiais. Então, você está lá com aquele grupo de pesquisa, vamos supor que nós entremos no grupo de pesquisa do professor Alberto Tufaili, para mestrado ou para doutorado, e aí, de repente, a gente se inscreve numa disciplina de pós-graduação como um aluno especial ou aluno ouvinte. Essa possibilidade é super, super favorável e super presente em todos os institutos da USP, todos eles, né? Quando abre a época de matrícula, existem vagas que são destinadas apenas para alunos ouvintes. Então, se inscrevam e participam dessas aulas de pós-graduação, porque aí vocês começam a ter uma habilidade maior e uma essência maior do que é um curso de pós-graduação, né? Uma disciplina de pós-graduação. E nunca desistam, nunca, 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 não desistam. Eu fui reprovada na proficiência do final do ano de 2014, eu defendi em setembro o meu mestrado, setembro de 2014, e aí depois eu fiz a prova em novembro de 2014 para ingressar em 2015. Aí eu reprovei 2014, 2015, mas eu nunca desisti. Teve horas que eu imaginei que eu era muito burra, confesso para você, não, eu sou muito burra, eu acho que o meu limite foi o mestrado, eu vou parar por aí, só que eu não desisti, e a minha mãe, ela não me deixou desistir, então eu não desisti em nenhum momento. Eu acho que todos nós passamos por dificuldades, né, então nós não podemos desistir, a gente tem que ir atrás, não tem jeito, a gente tem que mostrar para o obstáculo que nós somos mais fortes do que ele, né? Eu estou dizendo tudo isso porque quando eu estava em LCN, numa aula de cálculo 1, com o professor Carlos Henrique e com o professor Alberto Tufaili, nós estávamos no laboratório e a disciplina era de física. E o professor Alberto Tufaili, eu lembro muito bem que ele chamou o professor Carlos, porque a proposta da aula era assim, eu vou ensinar tal conceito físico, e esse conceito físico, ele precisa de uma linguagem matemática. E aí, nessa linguagem matemática, entrava o professor Carlos, que era da área de matemática. E aí, na aula, nós nos sentamos em grupo. Eu lembro até que eu sentei com a Geisiele, não sei se o professor Alberto Tufaili lembra da Geisiele. A Geisiele é uma aluna foi uma aluna de LCN, e ela fez mestrado e doutorado pela Unesp, com o professor até Roberto Nardi. Ela está bem, está dando aula, acho que na Unesp, não sei, mas ela é formada já. E eu lembro que eu estava lá em grupo com ela e com o Marconi, e com mais outros colegas, e aí, de repente, o professor explicou, e aí estava a hora de nós, alunos, fazermos o tal do cálculo. Eu só lembro que eu acordei no hospital. E aí, qual hospital? O hospital universitário da USP, né?
Então, da IASH me encaminharam para o hospital universitário lá no Velho Oeste, no Butantã. E aí, como eu tinha caído e batido a cabeça, então fizeram vários exames, tal, e um dos exames foi uma tomografia e ressonância com contraste, tal. E aí, na hora de acordar, na hora que eu estava bem, e a minha mãe já estava lá, e o médico, o doutor Jairo, o neurologista, falou assim, tá bem, não deu nada, foi só o susto mesmo, né? Vai ficar só uma marquinha assim na cabeça, ela bateu, mas tá tudo bem, tá tranquilo, mas aí a minha mãe, tá tudo bem, pode ir embora, eu tava assim, meio atrapalhada da cabeça, e aí ele falou assim, não, tá tudo bem, é só cuidar da descalculia dela. Foi a primeira vez que eu ouvi dizer a palavra descalculia. E aí, eu fiquei com uma cara, assim, de paisagem, eu já estava meio atrapalhada das minhas ideias, até porque você está na EASH e, de repente, você acorda no hospital, né, com a minha mãe ao lado, e aí houve, assim, só cuidar da descalculia dela, né, mas que diabo é isso daí, né? Tinha 23 anos na época, adulta, né, super adulta, eu olhei para o médico e, como assim descalculia? Não, é que nós fizemos uma ressonância magnética e também uma tomografia com contraste, e nós verificamos que tem uma área do seu cérebro que ela é bem lenta, ela não acende, então é a área da descalculia e tal. Onde você estava? Aí eu falei para ele, eu estava numa aula de cálculo no laboratório da IASH. E foi aí que eu descobri que eu tinha descalculia, né? E eu não sabia. Você vê, eu descobri depois de adulta, e muitas coisas agora fazem sentido na minha vida. E uma dessas coisas que fazem sentido é a minha dificuldade de aprendizado. Então, eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade de aprender. Tá aí o professor Alberto Tufali, que ele até lembra de situações minha como aluna dele. Eu tenho muita dificuldade de aprender, eu demoro muito. Às vezes eu pego as coisas muito rápido, mas tem horas que eu demoro muito. E aí foi descobrir que eu tinha descalculia. Então, o que é a descalculia, né? A descalculia é considerada uma epidemiologia neurológica que se enquadra na qualificação atualmente do TEA, né, que é o distúrbio de aprendizagem. Mas a qualquer momento essa classificação ela pode sair do TEA como distúrbio de aprendizagem, porque ela não possui bases neurobiológicas suficientes para se manter nessa classificação. Até porque é interessante saber que quando alguém é diagnosticado com descalculia, a primeira coisa que se pergunta, além de se perguntar para o paciente, é para a mãe daquele paciente, né? A pergunta que foi feita à minha mãe foi: a senhora teve algum problema na sua gestação? Bateu a barriga, caiu, etc. Porque isso é uma estrutura de deformação, né? Então, a qualquer momento, ela pode sair dessa classificação do TEA, porque existem estudos ainda, né? Os estudos são bem recentes, são bem novos nessa área da descalculia, e ela pode se passar para um diagnóstico mais nosológico, que fala, né? Dentro da neurologia em si, exatamente por causa das conexões neurocerebrais, né? Então, Chagas, Morowitz e Hense, eles já estudam sobre essas bases neurocerebrais, que são as conexões sinápticas que demoram para acontecer dentro de uma cabeça, de um descálculo, né? Então, o que acontece no cérebro? Na parte do lobo parietal, occipital e o lobo temporal, como vocês podem ver aqui nesse desenho que eu peguei do Google mesmo, né, da fonte, só para deixar um pouco mais claro, né? Carvalho e Hahnemann, eles explicam que aqui esse processo
dessa parte cerebral, elas são mais lentas, né? Então, as sinapses, elas são mais lentas, então eu tenho um atraso de sinapses, né? Aí. Então, é a região responsável pela razão, né? Pela lógica, pela matemática, pelo anagrama, né? Que é chamado do léxicos, e lógica, tempo, espaço. Então, é como se os neurônios, né? Resumindo pelas palavras desses autores, é como se esses neurônios, essas sinapses estivessem dormentes, né? Estão sempre meio dormindo, por isso que tem aquele atraso de, ai, o que é que ele está me ensinando, o que é que eu tenho que pensar sobre aquilo? Parece que a pessoa está sempre atrasada nesse sentido. Então, uma pessoa descálcula, ela tem uma grande dificuldade com organização matemática, com leituras, não só leituras matemáticas, com leituras mesmo, textos em português, texto que não seja da sua língua nata, que seja de outro idioma, símbolos, sempre dentro de as situações de aprendizagem. Então, ele tem dificuldade de relacionar a aprendizagem com a lógica, ele só consegue aprender passo a passo. Então, não adianta você tentar mostrar uma coisa e pular vários passos e mostrar isso para o final, que eles não conseguem. Hoje eu entendo o porquê que eu não conseguia compreender, né? Mas como que o professor chegou naquele valor? Mas de onde que ele estava lá e agora deu, sei lá, x igual a tanto, ou a integral é igual a tanto, mas quem passou por quem, né? Então, isso não é só na matemática. Símbolos, gramáticas, a gramática de uma língua, mas por que é assim, né? Aconteceu que o sujeito é isso e o sujeito da oração não é aquilo, né? Então, tem que ser bem passo a passo. A classificação de números e símbolos, sejam eles quais forem. Cálculo mental, não consegue fazer. E é uma coisa que depois que eu descobri que eu tinha, aí fez sentido para mim, do porquê que eu não conseguia fazer cálculo mental. Nenhum, nem de números simples, né? Não consigo fazer, eu preciso visualizar, eu preciso pegar um papel e escrever lá 2 mais 2, eu preciso escrever o número 2, o símbolo, o mais e o 2, para eu saber o que eu estou fazendo, porque o cérebro ele não consegue manter aquilo por muito tempo, né? E ler, né? Então, você lê uma palavra e você fala outra. Então, você lê uma coisa e fala outra, né? O tempo de identificar que você está lendo errado demora para acontecer, porque os anagramas, eles se perdem dentro do seu cérebro, dentro da sua compreensão de aprendizagem. Então, você demora para identificar a palavra correta ou não consegue identificar. Então, muitas vezes, você precisa que o trem faça isso, né? Uma pessoa externa. Enquanto vocês estavam entrando na aula, eu estava conversando isso até com o professor Tfaile, que aconteceu isso comigo ontem. Estava apresentando o seminário, compartilhei tela, eu falava uma palavra e a professora estava me chamando a atenção, a professora da disciplina de doutorado. Mas, Lucélia, por que você está falando essa palavra? Não está escrito, né? E eu demorei para entender o que ela estava falando. Há uma demora, assim. Isso aconteceu comigo ontem, foi bem recente. Bom, e aí aqueles mesmos autores, eles classificam a descalculia em dimensões, né? Que são a léxica, que nós já vimos com as palavras, as verbais, com as definições de símbolos e quantidades e termos, a pronúncia mesmo, há um atrapalhado de pronúncia, a gráfica, às vezes, é na hora de escrever e compreender os símbolos, muitas vezes na área de exatas, né? Operacional é a dificuldade de execução mesmo, mas aí não é execução só de cálculo, é execução de qualquer coisa, de qualquer atividade. O que vocês imaginarem
há uma dificuldade de execução, tem que ser o passo a passo para poder executar. Ela também é considerada como dimensão practognóstica, que é a dificuldade de comparar, enumerar e manipular objetos ou dados com imagens reais. Então, quando seja ela numa aula de humanas ou de exatas, e que o conceito precisa ter certa comparação, é muito difícil fazer isso mentalmente, até porque a pessoa mentalmente não consegue nem fazer cálculo, né? Ideognóstica, difícil de pronunciar essa palavra, que são as dificuldades das operações mentais, né? Então, se você não consegue nem fazer comparações, então, logo, você não consegue nem fazer operações mentais. Então, conceitos de várias ordens de magnitude, então não precisa ser só dentro da área de exatas, né? Preciso relacionar o conceito de empreendedorismo com o conceito de ecologia. São magnitudes de conceitos diferentes e que eu preciso relacionar, fica difícil. Então, vai ter que ler aquele texto e não só ler, escrever tudo, sintetizar o texto antes, no seu caderno, no seu rascunho, para depois fazer a relação. Assim, só de ler não dá certo. Aqui eu trago para vocês um relato de Alexandre de Barros, que é muito interessante. O texto foi retirado do Jornal da Tarde, no dia 29/9/2010. Ele é um cientista político e ele diz que sempre foi ruim em matemática, né? Ele é doutor em ciência política pela Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, e na infância e na adolescência ele passou por diversas dificuldades e perrengues, né? E aí ele conta que não conseguia nem multiplicar e nem dividir. E aí ele tem uma fala que eu destaquei em negrito, que diz assim, todo período escolar foi um horror, sempre fui empurrado para professores particulares de matemática, né? E aí Barros, ele só com 68 anos, né, ele com 68 anos em 2010, quando ele tinha 53 anos que ele descobre que tinha descalculia. É interessante que esse relato da entrevista dele do jornal, ele conta que um amigo que achou que ele tinha dislexia, porque quando esse amigo ligou para o Barros, ele começou a ditar alguns números para Barros anotar, e ele não conseguia fazer a anotação correta dos números na ordem. Então, foi pensado a primeiro momento que ele tinha dislexia. Mas aí o próprio Barros foi atrás e foi procurar saber, e ele desconfiou que era descálculo, mas aí ele teve a certeza quando ele fez os exames neurológicos, né? Então, é bem interessante que a descalculia, ela passa meio que despercebido, né? Você acaba aprendendo pela experiência diária a mudar o caminho, né? Pular os obstáculos, mas você vai seguindo, mas você nem compreende por que você é assim, né? Depois que você descobre que começa a fazer sentido. Então, esse é um relato bem interessante desse cientista político, Alexandre Barros. Então, quais são os graus da descalculia, né? Então, segundo Garcia, que ele é um estudioso, ele é um neurologista, né, um dos primeiros médicos que vem estudando isso sobre a descalculia, né, um pesquisador. Então, ele publica em 98, né, já tem estudos mais recentes, mas ainda não, desses estudos recentes, não foram descobertos outros níveis, né, então os níveis ainda continuam sendo 3, leve, médio e limite. O leve é a descalculia que reage favoravelmente à intervenção. Então, a pessoa, ela tem um grau de dificuldade, mas vem uma intervenção, a dificuldade parou. O médio é definido pelo quadro da maioria daqueles que têm dificuldades específicas em matemática. Então, esse médio é bem mais focado para a área de exatas mesmos. Então, ele sempre vem acompanhado com algum transtorno a mais de aprendizagem. Transtorno operador-opositor, transtorno de hiperatividade, autismo, e assim vai.
E o limite, quando apresenta um dano neurológico gerando um déficit intelectual. Então, pode acontecer de a descalculia passar para um dano maior para a mente, sim, pode acontecer, né? Exatamente porque as sinapses lá, elas são bem lentas. Então, futuramente, ela pode sair desse quadro de um transtorno, um distúrbio transdisciplinar e passar mesmo para um quadro mais possológico. Tratamento. Não há tratamento, há intervenções médico-educacional. O médico, né? Quais são os tipos de médico? Neurologista, psiquiatra e psicólogo. Atualmente eu faço acompanhamento no psicólogo, desde quando eu saí do Dr. Jairo, que é o neurologista, eu faço acompanhamento com o psicólogo, o Dr. Bruno. Educacional, né? Intervenção do professor de atendimento educacional especializado. Então, todas as escolas hoje no Brasil, né, supõe-se que tem o professor de AEE, que é o do atendimento educacional especializado. Esse professor é aquele que ajuda esses alunos que têm alguma deficiência, né? Ou alguma deficiência física ou deficiência neurológica mesmo, né? Eles que fazem a intervenção, né? Eu trouxe aí para vocês o médico e o cérebro totalmente riscado, e a famosa frase de Freire, que eu concordo muito com ela, que não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes, e eu aprendi que o meu saber era diferente quando eu descobri que eu era descalço aos 23 anos, sendo aluna de LCN. É uma coisa assim que eu fico emocionada e contente, porque eu também compreendi como eu superei muitas coisas em minha vida e também como eu conquistei muitas outras. Aí eu coloco todas as referências bibliográficas que eu trouxe sobre a descalculia, né? Para ver que eu me fundamentei, não estou falando nenhuma bobagem, né? Até porque se eu falasse bobagem, o meu psicólogo entraria aqui de surpresa para me dar uma bronca. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que eu tenha contribuído bastante sobre a minha trajetória e sobre a minha vida, e espero que